você usa o nome desse homem sem nunca ter sido apresentado a ele. O mês de julho é ele. As palavras Kaiser e Czar também são ele. Tem até uma salada com o nome dele. 2000 anos depois, esse nome está em todo lugar. Mas tem uma pegadinha. O imperador mais famoso da história nunca foi imperador. Nem um dia. Como um nome vira tudo isso? A história começa com um nobre falido, obcecado por uma coisa: glória. Ele nasce em Roma numa família tão nobre quanto quebrada. Sobrenome de deuses, bolso vazio, e cresce com uma única missão na cabeça: devolver o nome da família ao topo. Guarda essa palavra, nome. Só que Roma não perdoa os fracos. E o primeiro a querer o fim dele é um ditador com uma lista de condenados. Para você ter ideia do buraco, o sobrenome abria todas as portas, mas não pagava uma única conta. Então a mãe aposta tudo na educação mais cara de Roma, porque ali, quem fala bem, manda. Aos 15 anos, o pai morre. Do dia para a noite, o menino herda a família inteira e as dívidas. Toda a esperança dos ancestrais passa a pesar nas costas dele. E ele decide carregar. Para subir, ele faz o que todo nobre fazia: casa por interesse. Ela se chama Cornélia. O plano era político, só que ele se apaixona de verdade. E isso vira o problema da vida dele. Porque o sogro perde uma guerra civil para o homem errado, o ditador Sula. Sula faz uma lista de condenados e dá um ultimato ao rapaz: largue a Cornélia e talvez você viva. Ele olha para ela e manda o ditador passear. Romântico? Muito. Inteligente? Nem um pouco. Resultado? Aos 18 anos, ele já é um foragido com o homem mais perigoso de Roma no encalço. A família puxa cordões, consegue o perdão e ele aprende a primeira lição. Em Roma, ou você cresce ou você some. Fugindo de Roma, ele cai no mar e no colo de piratas. Eles pedem 20 moedas de prata de resgate e ele se ofende com o valor. 20? Vocês não sabem quem eu sou? Pede 50. Ele aumentou o próprio resgate. Preso, ele manda os piratas calarem a boca para ele dormir, recita poemas e chama todos de analfabetos. E avisa, sorrindo: quando eu sair, eu volto e acabo com vocês. Os piratas caem na gargalhada. Solto, ele monta uma frota na hora, volta e cumpre cada palavra. Lição: ele nunca blefava. Roma ainda ia descobrir isso. Sula morre e o caminho se abre. Ele volta para Roma faminto por cargos. Vira até chefe religioso, mais pelo sobrenome do que pela fé. O nome da família já abria portas. Mas na Espanha, diante de uma estátua de Alexandre, o Grande, ele faz algo inesperado. Chora. Ele conquistou o mundo na minha idade e eu, ainda nada. É essa fome que explica tudo o que vem. De volta a Roma, ele compra o amor do povo com jogos gigantescos e tudo no fiado. E numa eleição decisiva, jura à mãe: hoje eu volto no topo ou não volto. Ele voltou. Faltava o cargo máximo, cônsul. O problema: ele já tinha inimigos demais para chegar lá sozinho. Então ele se alia aos dois homens que o Senado mais temia: Pompeu, o maior general, e Crasso, o mais rico. Os três dividem Roma num acordo secreto, uma máfia de toga. E ele finalmente vira cônsul. O nome da família estava de volta ao topo. A obsessão de criança, realizada. Aí ele poderia parar. Mas parar nunca foi o plano. Era só o aquecimento. Ele pega a província mais selvagem de todas, a Gália, e some por 8 anos. Volta tendo conquistado 300 tribos e virado o general mais temido de Roma. E esperto, ele mesmo escreve os livros das próprias vitórias. Controlar a história também era poder. No último ato, os gauleses se unem sob um líder de verdade, Vercingetorix. No cerco de Alésia, ele cerca a cidade com uma muralha,
e constrói uma segunda virada para fora, contra os reforços. Cercado por dentro e por fora, ele vence os dois lados de uma vez. E foi essa fama absurda que assinou a sentença dele. Porque em Roma, ninguém poderoso demais dorme tranquilo. Crasso morre numa guerra distante. E a filha dele, casada com Pompeu, morre também. O que segurava a aliança simplesmente sumiu. O Senado vira Pompeu contra ele e ordena: largue o exército e volte sozinho. Tradução: volte indefeso para ser destruído. Ele para na beira de um rio chamado Rubicão. Cruzar com o exército é guerra contra a própria Roma. Ele encara o rio e atravessa. A sorte está lançada. A partir daqui, não existe mais volta. Pompeu tinha tudo a mais, e mesmo assim fugiu. Ele toma a Itália quase sem luta. Em Farsália, mesmo em menor número, ele esmaga o exército do antigo amigo. Pompeu foge para o Egito. E os egípcios, querendo agradar, fazem um presente macabro: a cabeça dele. Ele não comemora, ele chora. O homem que ele derrotou já tinha sido seu aliado e amigo. Preso numa disputa pelo trono egípcio, ele recebe uma visita inesperada. Para entrar escondida, ela se enrola num tapete. Desenrolam e surge Cleópatra. Viram aliados, amantes e pais. Com o Egito no bolso, nada mais segurava ele. Um rei rebelde tenta a sorte. Ele resolve tão rápido que o relatório de guerra tem 3 palavras: vim, vi, venci. Modéstia nunca foi o forte dele. Em Roma, vira um ditador. Depois, ditador para sempre. O poder de um rei, sem a coroa. E ele reorganiza o próprio tempo, cria um calendário novo, o mesmo que você usa hoje, e batiza um mês com o próprio nome. Lembra do Júlio do começo? Nasceu aqui. O povo o amava, mas cada aplauso era mais um senador convencido de que ele tinha ido longe demais. Eles enxergavam um rei nascendo e juraram impedir, custasse o que custasse. Eram cerca de 60, e no meio deles, alguém que ele amava como um filho: Brutus. Os avisos vieram. Um adivinho cravou: cuidado com os idos de março. Ele ignorou. Entra no Senado como em qualquer outro dia. E os senadores se fecham ao redor dele. Foram 23 golpes de faca, e ao ver Brutus entre eles, ele só murmura: até tu? Cobre o rosto e cai, bem aos pés da estátua do velho rival, Pompeu. O destino tem senso de humor. E aqui a promessa do começo se cumpre. Ele foi general, cônsul, ditador, mas imperador nunca. Ao morrer, Roma ainda era uma república. O primeiro imperador de fato foi o herdeiro dele, Augusto. E para se legitimar, Augusto adotou o nome César. Deu tão certo que todo imperador depois passou a se chamar César. O nome virou o cargo. Por isso a Alemanha teve o Kaiser e a Rússia o Czar. A palavra César deformada pelo tempo. A salada? Essa foi outro César, um chefe, mas o nome é o mesmo, então ainda conta. Repara no tamanho disso. O moleque falido que só queria salvar o nome da família virou dono de um mês, de 2 títulos de realeza e do calendário do mundo. Ele não precisou ser imperador. Ele virou a palavra para imperador. Essa foi a vida de Júlio César. Eu sou o Rei Rabisco. Se você chegou até aqui, comenta. Veni, vidi, vici, até o próximo rabisco.